Olá, espero que cada um de vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouquinho do que contém no meu primeiro livro publicado, nomeado De Encontro com a Verdade Genuína. Fica aqui comigo e dá uma refletida nesta leitura. Caro leitor, será que estamos aqui simplesmente para viver escravizados por uma natureza humana criadora de um sistema consumista insaciável? Ou será que estamos aqui neste plano para tirarmos nossas próprias conclusões se queremos ou não o Pai da Verdade como nosso Salvador e guia espiritual, intelectual, para que possamos aprender a deixar de sermos escravos desta natureza animal e deste sistema infernal? O segredo da existência não consiste somente em viver, mas em saber para que se vive. E ao contrário do que muitos pensam, este plano a qual nos encontramos vestidos com uma roupa humana não é um lugar de mera busca pelos prazeres carnais, mas sim um grande vale no qual as almas podem se edificar desde que elas despertem o espírito residente e busquem conduzir a si mesmas, sendo obedientes à voz da verdade. Contudo, sem o despertar desse espírito, este plano terrestre se torna verdadeiramente sem sentido e o dia a dia daqueles que não vão em busca da paz proveniente de Cristo é, de fato, um inferno. Nesta esfera é implantado na mente do ser humano que é preciso muitas coisas para que ele tenha uma vida satisfatória. Mas ao contrário disso, a palavra divina diz que só uma coisa é essencial, a saber, a busca pelo reino de Deus, a vivência da vontade do Pai Celestial. E para que isso aconteça, a única coisa necessária a fazer é a pessoa renascer, pois através do despertar da consciência ela aprende a raciocinar, meditar na verdade com o auxílio da razão. Ela busca saber do invisível através do estudo do visível mediante o novo coração. O renascimento de um humano, ao contrário do que muitos pensam, ensinam e praticam por aí, não tem absolutamente nada a ver com o ato de se imergir e ou demolhar alguma parte do corpo físico em uma água física, seja ou não de maneira cerimonial. Porque, na verdade, o batismo que nos salva é a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Em termos mais abrangentes, a palavra batismo significa sacramento que, segundo o cristianismo, retira o pecado original de quem o recebe, sendo a partir de então considerado um cristão. Quer dizer que esse sacramento é justamente o ato do humano indagar, examinar a própria consciência, conhecimento, para averiguar se a mesma está unida com a consciência, conhecimento, de Deus e de sua palavra Jesus Cristo. Pois através dessa verificação, o sujeito se salva da mentira e ignorância que tem como objetivo escravizar a alma na ilusão. Este pequeno trecho que eu compartilhei com você, como eu disse, está no meu livro De Encontro com a Verdade Genuína, mais precisamente no texto chamado Conduzindo a Própria Vida. O que eu quero dizer com esses trechos repartidos é o seguinte: às vezes a gente passa a nossa experiência aqui neste mundo achando que é só comer, beber, dormir, trabalhar e depois encarar a morte física. Mas a gente não está aqui só para isso. A gente está aqui para algo maior, ou seja, encontrar Deus, ser como Ele e progredir eternamente em caráter, o caráter do eterno. Então, esse negócio às vezes das pessoas acharem que eu tô aqui só para curtir a vida. Primeiro que a vida vai muito além destas coisas materiais. Segundo, o nosso Pai Celestial, ele nos deixou um caminho. Ele deixou um modelo a observarmos para que a gente consiga ter uma ideia de como podemos ser bons filhos, como podemos ser como Ele. E é aí que entra a importância de aprender e examinar a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque a consciência crística, ela não tem nada a ver com o sistema religioso. Ela não tem nada a ver com dogmas, doutrinas, cerimônias e rituais. Tanto que fala que o batismo é justamente o quê? A indagação de uma boa consciência pela ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, constantemente nós vivemos esse batismo, porque constantemente convém
indagarmos a nossa consciência. Como assim? Pensarmos, será que realmente isso que eu estou pensando, isso que eu estou falando, isso que eu estou fazendo, ou isso que eu quero fazer, tem concordância com a vontade do Pai que Jesus Cristo ensinou? E caso você não saiba, uma das vontades de nosso Pai é que cada um trabalhe com persistência e coerência na melhora do próprio estado enquanto está nesta terra. Ah, Natália, quem ensinou isso? Jesus Cristo, segundo as Escrituras. Então muitas pessoas ficam nessa ideia boba de achar que a vontade de Deus é que fulano faz tal coisa, é que aconteça tal coisa no mundo. A vontade de Deus é que cada um cuide da própria vida e trabalhe na própria melhora e evolução com persistência e coerência. Sabe por que Jesus falou persistência e coerência? Porque se a gente parar para observar, somos incoerentes em muitos pontos. E se a gente parar para observar, a gente também não tem coerência em muita coisa. A gente não persiste nas coisas. Então, quando o assunto é a nossa travessia aqui nesse mundo, a gente precisa entender que o segredo da existência não é somente viver, mas saber para que se vive. Qual é o nosso propósito aqui? Por que estamos aqui? Temos que dar e encontrar esse sentido para o nosso cotidiano. Jesus Cristo veio atuando como luz do mundo, mostrando um caminho novo, vivo, dinâmico para vivermos. Por isso que ele não tem ligação com religião, porque o sistema religioso ele é parado, ele é monótono, é ritual e cerimônia, é sempre as mesmas coisas que não mudam em nada e não agregam, em verdade, em nada. Tanto que as pessoas frequentam religiões e continuam as mesmas coisas. E quando saem das religiões, ficam piores. Sabe por quê? Porque nunca houve uma mudança de verdade. Porque a verdadeira mudança, ela vem acompanhada de frutos dignos de arrependimento. Então, pode observar, quando as pessoas estão sob algum sistema, elas estão sob uma ilusão, porque é sair daquele sistema, volta às vezes a ser pior do que antes. Só que no Evangelho de Cristo não. Quando a gente de fato crê e vive o Evangelho dele, quando a gente abre o coração para a voz do Espírito residente é justamente o Espírito que Deus enviou para morar em nós. E quando a gente se abre para ele, a gente realmente, quando tem uma mudança de caráter, essa mudança é permanente. Não existe um mudo hoje e amanhã faço de novo. Mudar é mudar. Então a gente precisa desenvolver essa conscientização, praticar o verdadeiro batismo, que é justamente a indagação da boa consciência, para que a gente analise se realmente estamos ou não sendo bons filhos de Deus. Porque mais do que carregar o rótulo de filho, o interessante é ser como o nosso Pai. E Jesus já ensinou que ser como o Pai é em caráter, é em sentimento. Por isso que a gente tem que trabalhar com persistência e coerência. Vacilou em algum ponto? Não desanimar, persista na melhora e buscar observar se está tendo coerência naquilo que está falando e fazendo. Porque se detectar alguma incoerência, tem que persistir no trabalho para melhorar. Então eu reparto aqui esta leitura com vocês com o intuito de gerar reflexões. Espero que ela agregue boas reflexões a você. E se quiser agregar alguma informação com relação ao tema, o espaço de comentários está aí, fique à vontade. Se tiver alguma dúvida também, ou quiser trazer alguma sugestão, ou se quiser que eu traga alguma outra explicação sobre algum outro tema relacionado às coisas de Deus, deixa aí também nos comentários, e aquilo que estiver ao meu alcance para trazer elucidação, eu farei. Agradeço pela atenção. Convido a me acompanhar nas redes, caso ainda não faça, porque em breve será lançado o livro Dignificando a Própria Existência, e é um livro que está excepcional. Qualquer pessoa que tiver sinceridade em querer aperfeiçoar a si própria, vai ser um livro que vai vir como uma bússola para dar um direcionamento certeiro rumo ao bem. Então, se você não quiser perder nenhuma novidade sobre o lançamento deste livro, siga-me, presta atenção aí nas publicações e até lá vamos meditando em outros aprendizados que têm a ver com o que Jesus Cristo ensinou.
Obrigada pela atenção mais uma vez e até os próximos vídeos.